sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Mercado. O episódio de hoje é muito especial. Está celebrando 77 anos do jornal O Liberal, com 3 convidados incríveis. Já vou agradecendo, vou começar apresentando e agradecendo a presença dos 3 aqui. Eu não tenho a menor dúvida de que você que está aí do outro lado vai se emocionar com esse episódio. A ideia é essa, o Jornal Merece. Chega aos 77 anos consolidado como o maior veículo da região norte e com muita credibilidade. Aqui do meu lado, a acionista do Grupo Liberal e diretora comercial, Rose Maiorana. Rose, é uma honra ter você aqui. Eu que sou muito grata por você. A Rose é a nossa diretora comercial, está à frente aí dos projetos, inclusive do Conexão Mercado. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada a você por ter convidado, Bel. 77 anos do jornal, hein? Tem muita história para contar. Muita emoção. Muita emoção, sem dúvida. Aqui com a gente também, Aurélio Oliveira, gerente de marketing e de projetos do Grupo Liberal. A Aurélio vai contar para a gente a história dele e também as novidades que a gente teve esse ano, que foi lançado, e as novidades que estão por vir. Aurélio, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. É um momento importante agora, celebrando mais um ano, 77 anos. E de alguma forma, cada um de nós aqui faz parte dessa história e tem alguma coisa que leva para a nossa vida, né? Não só profissional, mas também pessoal. Sem dúvida, a turma que está aqui com a gente hoje, vou apresentar o terceiro convidado, é todo mundo que tem muitos anos de jornal. E por isso a gente escolheu a dedo, porque são pessoas que também têm o envolvimento do laço afetivo com o grupo. E aqui, do meu lado, Sérgio Oliveira, gerente do mercado leitor, que vai completar aí 37 anos no Grupo Liberal. Seja bem-vindo, Sérgio. Obrigada pela tua presença. Muito obrigado. Eu é quem agradece por esse convite. É uma honra muito grande participar e poder contar um pouco da minha trajetória ao longo desses quase 37 anos de Jornal Liberal. Então, vamos começar aqui pela única mulher da mesa como convidada, né? Não é a única, porque eu também estou aqui. Temos ali a nossa produtora, Arielle, nos bastidores. Rose, a Rose, ela tem uma história que ela sempre conta aqui para quem faz parte aqui do grupo. E eu acho muito legal. Eu tenho uma filha de 15 anos, eu fico imaginando assim a Pietra começando a trabalhar, porque a Rose foi até menos, acho que foi 13, né, Rose? A Rose vai dividir com a 14. gente a história dela. São 77 anos de jornal, Rose. Eu acredito que para você, para sua família, seus irmãos, é uma data, assim, cada vez que completa um ano a mais, de muita emoção, porque é um jornal consolidado, é um jornal de muita credibilidade, mas a gente sabe que por trás de toda história de sucesso existem as pessoas que executam. Né? Então eu queria que você contasse primeiro a tua trajetória dentro do jornal. Primeiro quero agradecer a você, que eu já agradeci, a Aurélio e ao Serginho, a Deus, ao papai que está no céu, porque ele que fez tudo isso, e a minha mãe. E a todos os nossos colaboradores, nossos anunciantes, nossos amigos e todos que fazem parte dessa casa que eu já falei. Eu comecei a trabalhar com 14 anos porque o papai me mandou a gente escolher qual setor que a gente ia ficar. Nós somos 7 filhos, né? E eu rodei pela rádio, fui repórter da TV também, só que eu parei nos classificados, no comercial. E ele que assinou minha carteira, eu tenho assinado a minha carteira por ele. Quando eu fiz 18 anos, ele me colocou como diretora comercial e estou até hoje, graças a Deus. Baita responsabilidade, né? Muita responsabilidade, porque você lidar com ser humano, com cliente, é muito difícil. Mas o papai sempre ensinou a gente, né? Ser muito humilde, ter muita educação, saber tratar as pessoas. E, como sempre, cliente sempre tem razão, né? Ele falava muito. Então, quer dizer, papai foi uma escola para a gente. Pelo menos para mim, ele foi uma escola, porque a gente tem que ver que não é o dinheiro, não é o jornal, não é o anúncio, não é o nome. É o tratamento que você dá para o ser humano, para as pessoas. Como eu falei de manhã, na outra entrevista, a gente tem que ver que não é uma bolsa que a gente veste, uma roupa, como diz a Glorinha Calil. São os outros. Os outros são pessoas que são humanos.
igual a gente. E isso é muito importante, tratar as pessoas assim. Eu ensinei muito para os meus filhos, agora para os meus netos, que tudo na vida a gente tem que ter humildade, ter caráter, né? E ter gratidão, que se a gente não tiver isso, a gente não é ninguém. E agradecer sempre a Deus todo dia, pelo dia. E as histórias são muito engraçadas que a gente passa. O que passava pela tua cabeça, Rose? 14, 15 anos ali nos classificados. Porque era ali que você queria estar ou não era aquela coisa assim, tipo, não, meu pai fala que tem que estar aqui? Era ali, aí tinha 5 horas, o papai descia para lanchar e eu sempre ia atrás dele. A gente lanchava um pão com queijo do Marajó num barzinho na esquina. E também, já ficava esperando por esse horário, né? Já ficava esperando. E o papai também era muito ciumento, né? 5 mulheres, né? E tinha que ter roupa igual todos os nossos colaboradores, também nunca andei diferente. E tinha que ter um comportamento igual e muito importante. O maior de tudo era o comportamento, que ele cobrava muito. Cuidado com os clientes têm razão. Porque hoje um cliente é pequeno, amanhã ele pode ser o maior. Todo cliente é igual, sempre ensinou isso. Então não há diferença entre o maior cliente e o menor cliente. O papai era uma pessoa muito humilde, o papai era uma pessoa muito grata. Ele e a mamãe ainda é. Graças a Deus a mamãe está viva. E nós aprendemos muito isso com eles, que tudo na vida a gente tem que ter gratidão, tem que ter sensibilidade com as pessoas, com os seres humanos, né? Hoje existe também agora, eu não sei porque eu não tenho... Não, pet eu tenho um peixe lá em casa, por causa do meu neto. Eu não tenho cachorro, não tenho gato, mas tenho um peixe. Até com bicho, né? Com bicho, com pet, agora você tem que tratar de outra maneira. Todo mundo tem que ser tratado igual. E isso o mundo demorou a ver, né? Como está agora, hoje você não pode falar nada, senão você é julgada. Então tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente fala. Então, quando a gente vai para a rua para falar, para vender um produto, a gente faz um treinamento muito grande no executivo nisso. Como tratar, como atender, como vender, como negociar. E é legal que você consegue passar para o teu time, mais do que um treinamento que vai trazer técnicas, você consegue passar a tua experiência ao longo desses anos todos, que conta com os valores repassados pelo seu pai, né? Porque às vezes ele, quando vendia, me chamava para eu aprender, estar do lado dele, vendo como ele negociava, como ele fechava o negócio, tudinho, às vezes. Porque o papai queria a gente lá embaixo, lá trabalhando, que tinha uma câmera que ele ficava de olho na gente. Você lembra, Serginho? Ele tinha uma câmera que ele ficava direto de olho na gente, porque eu trabalhava lá embaixo. O atendimento sempre foi o primeiro andar. E com a qualidade, porque o Grupo Liberal, quando o papai comprou, ele batalhou muito, né? E hoje, 77 anos. Então, eu fico até emocionada, porque cada edição especial, para mim, de aniversário, é um dia especial. Porque até fiquei gaga. É muita emoção, porque sou muito grata ao papai, à mamãe, muito grata por ele ter deixado isso pra gente, né? Exatamente. Cada aniversário é um ano a mais do legado deles que vocês estão levando. Estamos levando. E, por exemplo, eu, Ronaldo e a Loloca, que estamos na frente, lógico, tem minhas outras irmãs também, a Ângela e a Roberta, que não estão na frente. A gente tem que ter uma sensibilidade, tem que ter muita paciência,
tem que ter muita educação para falar com as pessoas e tem que ter respeito. O respeito é tudo, né? Você tem que respeitar o ser humano. Em todos os relacionamentos. Todos os relacionamentos. E aí a nossa maior preocupação são nossos colaboradores. É a mais importante. E os nossos agora leitores. Porque com essa crise dos jornais fecharem, né? O jornal sobreviveu, graças a Deus. Ao Serginho também. Que daqui a pouco vai contar a história pra gente. Agora, Rose, tem um ponto que você toca, e hoje, quando ela diz assim mesmo, as pessoas parecem que demoraram para entender isso, a gente reitera o quanto o seu Rômulo era um homem realmente visionário, como as pessoas falam, humilde, grato e visionário. Porque hoje fala-se muito em comunicação humanizada, que é essa comunicação mais humana, que quando você respeita o outro, quando você se coloca no lugar do outro, e aí isso vale para quem está dentro, principalmente, porque o teu pai tinha muito isso, a gente vê pelos depoimentos, de olhar para os colaboradores. E são as pessoas que fazem as empresas. Hoje os grandes, Simon Sinek fala muito sobre isso, as empresas são feitas de pessoas. Então, cuide das pessoas. Então, isso é muito legal. Olha só, quando o teu pai agia assim lá atrás, quando agora o mundo do marketing, da comunicação está falando de comunicação humanizada, está falando sobre essa questão de olhar para o colaborador. Isso é muito legal. Ele já falava disso, né? E agora, como a gente estava falando, que o mundo resolveu questionar a cor, questionar a homossexualidade. E isso, preconceito não existia no papai. Na gente não existe. Nós fomos educados muito, graças a meu pai e minha mãe, muito bem. A respeitar as pessoas, respeitar, né? Independente de gênero, raça. Isso é a coisa mais importante que existe, porque nós somos seres humanos, né? E Rose, sem dúvida, esse cuidado que você tem enquanto diretora comercial do grupo, principalmente quando você fala assim, olha, quando a gente vai para a rua, a gente ensina o nosso time a ter esse cuidado muito grande com o anunciante. Não tenho a menor dúvida de que isso é dos componentes aí da fórmula de sucesso, porque sim, a gente pode falar que é sucesso, porque é um jornal consolidado que mesmo em meio a uma crise, que a gente fala de jornal impresso, do papel, dessa coisa assim, sobrevive com muita credibilidade. Com muita credibilidade. E a gente estava conversando hoje de manhã, eu, meu irmão, o Ronaldo, que quando o papai pegava no jornal, iam 3 jornais, né, lá para casa. O dele ninguém podia pegar, porque ele tinha que ser o primeiro a pegar no jornal dele. E nós pegamos a mania dele. Depois que nós casamos, né? Cada um foi para sua casa. E eu não deixava ninguém pegar no meu jornal, igual livro. Para não bagunçar e por causa do cheiro. A gente fica viciado no cheiro da tinta, do jornal, do papel. Né, Serginho? O que mais tem? O cheiro bom. O cheiro bom que tem o Liberal. Pra gente, pra mim, cheiro de coisa boa, coisa que foi realmente ralada, suada, que foi feito por uma pessoa boa, 2 pessoas boas, que são meu pai e minha mãe. São as pessoas incríveis que deixaram pra gente, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, com o nome, né, do Grupo Liberal. Porque a gente tem preocupação com nossos 800 colaboradores, vezes 5, que são as famílias, então são mais de 1.000 pessoas. E isso está em primeiro lugar, como nós fizemos uma capa, né, não deu para colocar todo mundo, e a próxima capa também não posso contar, que é surpresa. Essa capa que a Rose está falando, icônica para mim já. Ficou muito legal. Com as fotos, 3x4 dos colaboradores. Eu adorei, né? Como feedback. Ela colocou no Instagram dela. Olha, eu saí na primeira capa, na primeira página do Liberal. Arielle. Arielle. Achei o máximo quando ela colocou. E foi muito elogio. Meu neto procurando por mim, pela minha secretária, por ti também. Cadê a Bel? Cadê o Aurélio? Cadê isso aqui embaixo? Isso... Esse tipo de capa, por que marca? Por que tem um retorno positivo? E aí a gente volta a falar da questão da humanização, porque você coloca o colaborador
se sente como protagonista. E aí se sente importante. É você dar a importância a quem está aqui do teu lado, a quem está fazendo o jornal acontecer. Porque quando você começa agradecendo pelos colaboradores aqui, aos colaboradores, porque é isso, não cresceria se não fosse o time todo. Né? Tinha seu pai ali, mas ele precisou de todo um time, precisou de vocês. Vocês estão levando o legado, o time está acompanhando o que vocês estão levando, e é assim que a gente... Que está chegando em 77, vai chegar em 78, 79, por aí vai. Se Deus quiser. Cria aquele sentimento de pertencimento. Exatamente. E ele era uma pessoa também muito exigente. Também. Tudo que ele fazia, ele ficava de olho. Ele queria as coisas todas no lugar, bem pensado. Quando ele fazia alguma mudança no nome, logomarca, essas coisas, ele pensava muito e ele queria do jeito que ele quer. Né? Por exemplo, a gente está agora inaugurando um novo produto, 98.9, a rádio Liberal Mais. Deus o livre se ele tivesse vivo. Ele ia estar doidinho, por causa que cada produto que a gente lançava era uma festa para ele. De ficar até mais tarde no jornal, de ver a logomarca, de tomar conta das notícias, de ler. Porque ele só saía do jornal depois de ler o Repórter 70, que ele que fazia. Mas de madrugada ele voltava para circulação para acompanhar a saída do jornal. Legal, né? Porque é difícil você explicar. Uma vez eu fui numa reunião na Folha de São Paulo, você explicar com um bando de jornalistas, de diretores de jornais, o que é um encalhe e o que é baderna. Aí fui para o palco explicar, morri de vergonha, né? Porque eu sou envergonhada para falar todo dia, né? E, Rose, por que não tem encalhe? Porque tem a baderna. O que é a baderna? Aí tive que explicar, depois o Serginho explica o que é a baderna. Que já sai no tanto da tiragem certa que vai para a baderna. É que a gente chama de reparte. Reparte. O que eles levam, eles pagam e não tem retorno. E não tem encalhe, quer dizer, a gente não tem encalhe. E nisso todos os jornais ficaram impressionados, porque o jornal não tinha encalhe. A gente não guardava jornal, porque era para os baderneiros, então não tinha como guardar jornal. Então ele tinha cuidado em tudo, ele vinha ver o jornal, sábado ele vinha, domingo ele vinha. A vida dele era o jornal. É incrível, né? Mas era muito bonito ele ver, ele vibrar pelas coisas, pelo sucesso dos outros, ver tudo que ele gostava, ele amava. Eu me lembro da inauguração da TV, ele deu febre nele. De emoção. De emoção, das rádios. Tudo dele era muito positivo. Ele era muito positivo. Papai vibrava com tudo. Papai não tinha nada de negativo. Tudo que ele fazia, ele sabia que ia dar certo. Eu lembrei agora recente de uma entrevista que eu vi com o Abílio Diniz, e ele falando: eu não conheço nenhum empresário bem-sucedido pessimista. E aí vai ao encontro do que você está falando. Tudo ele vibrava e ele era muito futurista, papai. Muito visionário, muito mesmo. Muito. Igual, eu acho o Ronaldo igual o papai. Ele enxergava além do tempo. Ele enxergava e não viajava, porque ele não queria deixar o jornal dele. Rose, e ele que colocou você, como você falou, né, como diretora comercial, de lá para cá você nunca quis mudar ou quis mudar já de setor? Não, nunca se apaixonou pela área comercial? Me apaixonei e fiquei. Estou até hoje, tenho 40 anos de jornal, acho que... 40 anos, acompanhou. Acho que até mais, eu não vou dizer por causa da minha idade, né? Mas acho que eu tenho até mais de 40 anos de jornal. Se o Serginho tem 37... Se eu for fazer minhas contas, não dá, né, Del?
Eu vim Melhor não, entregar né? aqui. Deixa agora colocar assim, mais de 40 anos de jornal. Tenho mais de 40 anos, com uns 44 de jornal. E, Rose, e nesse período todo, provavelmente a gente sabe que tem anunciantes que estão esse tempo todo com você, né? Tem gente, eu tenho clientes classificados pequeninos, que hoje é um cliente enorme. Para ver a importância de não fazer a diferença, né? Que você tem que anunciar. E que o jornal, o papel, é importante. Exato. É importante. O Serginho vai explicar. E aí há de se ter importante. muita sabedoria, experiência para mostrar essa importância com toda essa digitalização, né? Eu digo que é o seguinte, eu sou uma apaixonada pelo jornal impresso. Apaixonada mesmo, de recortar, de guardar entrevistas que eu gosto. Então, eu sempre falo o seguinte, uma coisa não elimina a outra, na minha visão. Tá? A gente pode conviver muito bem com o digital, a gente tem que digitalizar, não teve? A gente passa aí o processo do Jornal Liberal, eu lembro, sempre gostei desde criança. Então, a gente vê que teve essa digitalização toda, essa coisa dos videocasts, desse formato, de trazer o mundo digital. Mas eu digo que o impresso ele cria um laço afetivo, né? Não tenha dúvida. Eu tenho isso. Dúvida. Ainda há pouco a Rose falando sobre não bagunçar o jornal, eu via o meu avô fazer isso. O Jornal Liberal chegava na casa do meu avô, mas só podiam ler depois que o meu avô lesse. Eu vou te fazer um convite para que tu participes no próximo encontro que a gente tiver com Café com Leitor, para você presenciar alguns legal. Depoimentos apaixonantes, porque é muito cultural essa questão do jornal impresso. A Rose sempre participa com a gente. É muito legal, muito bom. Próximo dia 28 agora. Eu já aceitei o convite. 15º Café com Leitor. Obrigada. E, Rose, aí esse tempo todo convivendo com esses anunciantes, aí você fala da importância, imagina a Rose, né? Mega conhecida aí pelos anunciantes, pelos empresários da cidade, que provavelmente muitos devem fazer a questão da sua presença até na hora de fechar, porque tem uma coisa o tempo também traz essa coisa da credibilidade, da confiança, mas também tem o tempo que você convive também, tipo com essas duas figuras que estão aqui na mesa, que tem o tempo que você convive também grande com o colaborador que já está há muito tempo. A gente tem muita gente que tem muito tempo na casa, e hoje aqui na mesa a gente tem o Serginho, 37 anos, o Aurélio, 20, né, Aurélio? Falei 20 agora. E aí, isso também deve ser muito legal, né? É muito você bom. olhar e falar assim, nossa, e aí sem, tá, gente, né? Nada pra mais dizer assim, nossa, a gente tá todo mundo envelhecendo, vendo o outro amadurecer juntos, vendo os cabelos brancos aparecerem. Provavelmente quando conheceste Serginho, ele não tinha esses cabelos brancos. Não. Né, Aurélio. Eu já tô pintando, então não dá pra O descobrir. óculos que veio depois de um tempo, né, Aurélio? O óculos de grau. Isso, mas eu acho que isso deve ser muito legal. Por exemplo, eu conheci a Rosa, não tinha a Pietra tá com 15 anos. Isso é muito bacana, né? Ver também essas mudanças na vida da pessoa. E com todo esse trabalho que ele tinha, que ele passava o dia trabalhando, ele tomava conta da gente, como mãe. Tinha uma educação muito, muito rígida dele. Papai era muito ciumento, né? Italiano, 5 mulheres. E toda noite, não esqueço, desde pequenina, ele chegava, abria o quarto e contava as 5 mulheres, os 2... Está todo mundo aqui. E tava faltando alguém? Já teve episódio de faltar alguém? Deus me livre, se tivesse, ele mandava buscar. Uma vez estava faltando eu e a Ângela. Ele mandou buscar. Ele mandava buscar. Ele se preocupava muito com a gente, muito mesmo com a gente. Que legal. De levarem a gente, Deus o livre. Ele ficava agoniado. Teve algum pedido que você lembra do seu pai? Especial para você dentro do teu setor, de falar assim, olha, cuida disso aqui, olha mais para isso aqui? Quando o papai ficou doente, nós ficamos um tempo em São Paulo. Aí eu me lembro, foi até a nossa cozinheira teve que ir para o Hilton, né? E a gente fazia revezamento. E ficou dessa vez eu e a Ângela. A Ângela estava grávida da Júlia. Júlia, papai faleceu, a Júlia nasceu depois de 2 dias. E ele pedia para a gente, para cuidar do jornal, para cuidar das amizades dele, ele se importava muito para saber mesmo quem é amigo, quem não é. E um pedido dele que me marcou até hoje, que ele pedia para não deixar ele morrer. E eu já sabia que ele ia morrer, né? Aí aquilo me deixava muito abatida. Eu imagino. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu superar. Porque parece que ele está vivo. Para mim, o papai parece que está vivo.
Aqui dentro do jornal parece que ele está vivo. Lá em casa também. É justamente a questão. Ele deu tanto amor, cuidado para vocês e deixou esse legado que a presença dele se faz muito forte, mesmo sem... Agora tinha a Roberta, que morria de ciúme dele também. A gente também morria de ciúme dele. Mas a Roberta não, pegava no pé dele. Tem muita história, né? Porque muita gente, né? E ele exigia os 7 almoçando com ele. Os 7 tinham que almoçar com ele. Porque ele não jantava em casa. Que legal. E é legal saber essas histórias através da filha e também quando toda vez que é publicado alguma coisa do seu Rômulo, é muito forte os depoimentos. Já vi nas redes sociais do grupo, é muita gente falando. Conheci o seu Rômulo no portão, ficava no portão esperando ele chegar. Ou então, conheci uma vez, ele deu emprego pro meu pai, então meu filho trabalhou com ele. Sempre tem histórias muito emocionantes e todas elas, eu percebo que o ponto comum delas é sobre a humildade do seu pai. E isso é muito legal. Isso eu acho que talvez seja uma baita responsabilidade também que vocês tenham que carregar, porque as pessoas lá fora, principalmente os anunciantes que estão há muito tempo, as pessoas que criam esse laço afetivo, elas esperam isso do jornal. Porque senão vão fazer a comparação, né? Mas o pai deles era humilde, era um cara assim, e sempre vai ter, né? Porque foi ele que construiu tudo isso e agora vocês estão levando esse legado. Rose, parabéns, assim, por estar levando com maestria. Eu imagino, e aí se eu estiver sendo ignorante, me corrijam vocês três que têm muito mais experiência aqui do grupo, mas eu imagino que o coração seja a área comercial, né? A diretoria comercial seja um pouco do coração ali para fazer funcionar, porque lida ali com os anunciantes que fazem, né? Acontecer, então tem que ter todo esse cuidado para que entre essa... Às vezes a gente pisa para que não deixe de acreditar em cristal. Às vezes... Rose, não deixa sair uma nota, não sei o que mais. Pede. Engraçado, né? Falam muito em jornal que fechou, que não querem jornal. Mas querem nota. Sabem o poder do veículo. Para ver como sabem ainda o poder do veículo, né? Não tem um cliente que não queira uma nota. Ou que peça para não sair uma nota negativa. Que sabe justamente o alcance disso daí. E aí daqui a pouquinho a gente volta para a Rose, agora eu vou conversar com o Aurélio, depois a gente volta aqui para a Rose. E o Aurélio está aí à frente do marketing, baita responsabilidade dos projetos, né, Aurélio? Mas o Aurélio tem 20 anos. Vai fazer 20 anos agora. Vai fazer 20 anos, então também tem muita história para contar. Aurélio, entraste aqui com quantos anos no grupo? Olha, eu estava na faculdade, meu primeiro emprego. Assim, né? Assim, desde criança eu perguntava qual era a profissão que tinha que trabalhar com papel, com revista, com jornal, porque sempre tive uma paixão por papel, eu cheirava papel. Eu abria as revistas, o jornal e dava aquela cheirada, né, para saber se a tinta era cheirosa. Então, se tem essa relação realmente afetiva, então, quando eu lembro do impresso, eu lembro muito do cheiro. Era muito bom, muito do cheiro. E aí a minha avó, que era a pessoa que me deu toda assim, a base para eu ser o que eu sou hoje como pessoa, ela tinha assim, um fascínio pelo rádio. Ela escutava a rádio AM, então ficava o dia inteiro com o rádio. O presente dela todo ano era um radinho novo. E aí ela falava assim para mim, você vai trabalhar em rádio um dia. Eu falei assim, não gosto de rádio, eu gosto de papel. Né? E aí acabou que o meu primeiro emprego foi na rádio, fiquei 15 anos na Rádio Liberal. Mas profetizou, hein? Profetizou. Mas assim, sem perder ainda aquele sonho, aquele desejo de trabalhar no impresso. E aí há quase 6 anos atrás, veio a oportunidade de vir para o jornal e assim, vou trabalhar no impresso, que era o meu grande sonho. E mesmo com toda essa discussão sobre o futuro do impresso, assim, a nossa realidade local é muito diferente, parece que do resto do mundo. Porque as pessoas ainda cultivam muito pela credibilidade do impresso. Todo mundo quer se ver, todo mundo quer a notinha no jornal, porque é cultural. E o jornal liberal ele faz parte da vida de muitas pessoas. E muitos projetos que envolvem o grupo liberal, como Rainha das Rainhas, você vê que no Rainha tem da avó, passou para filha, passou para neta, todo mundo quer ser rainha. E vem tudo da credibilidade que foi construída desde o seu Rômulo, que ele tinha uma paixão, né, por fazer o Rainha das Rainhas. Então, assim, tudo que se faz com amor, com paixão, realmente... Eu acredito nisso. Reverbera. Tem um significado diferente. É construído com uma base bem sólida, né? Como hoje se vê. Ele adorava fazer esse concurso. Ele fazia fazia rainha das piscinas, garota verão, e não sei o que mais. Várias rainhas, várias garotas, né?
E faz parte da história das pessoas, e isso vai sendo construído de uma forma muito bonita, muito presente. Tipo, para mim, hoje, assim, trabalhar no Grupo Liberal já faz parte da minha vida. Foi o local onde me formatou como profissional do mercado. Assim, meu sonho era ser da área de publicidade. Meu primeiro anúncio foi no Jornal Liberal, ainda quando eu estava preto e branco, a metade do jornal era preto e branco, né? Lembra, Serginho? Em 2003. Mas assim, mesmo trabalhando na rádio, eu fazia também um papel de criativo lá, e meu primeiro anúncio, cara, eu mostrava para todo mundo esse anúncio. Eu tenho guardado até hoje. Eu tenho pilhas e pilhas de jornais em casa, que era o recorte, o clipping de todos os meus trabalhos. Então, assim, trabalhar no Jornal Liberal nesses últimos 5 anos, assim, ampliou a minha visão como profissional, como pessoa também. Aqui a máquina gira de uma forma muito mais rápida, com muitos mais projetos envolvendo a realidade, a vida das pessoas. E uma coisa que chamou a atenção principalmente foi esse lado afetivo que os projetos têm na vida das pessoas, como o Rainha que nós citamos, né? Que assim, é impressionante como as pessoas falam com saudosismo, né? Com uma afetividade que constrói a vida dela, que faz parte. O jornal, ele além de fomentar ideias, fomentar o conhecimento das pessoas para gerar opinião, ele também é um registro da nossa realidade, do nosso tempo, da nossa vida, da nossa cultura. E cada vez que a gente para pensar no resgate de uma edição comemorativa, a gente também puxa um pouco da nossa história, né? Eu volto 20 anos atrás, quando eu cheguei aqui como estagiário no Grupo Liberal, e tinha um medo danado. É engraçado, né? A gente tem essas inseguranças, e foi aqui também que eu aprendi que o medo, ele impulsiona também. E você só não pode permitir que você paralise, te aprisione. Mas, assim, cada vez que eu sinto medo, eu converso muito com Deus, vai vir alguma coisa melhor para frente. E tem sido, assim, maravilhoso. A história do jornal, nesses últimos quase 6 anos. Na verdade, foi ela que me deu a oportunidade de vir para o jornal. Deu para mim também. Depois de uma reestruturação no grupo, vim para cá para uma entrevista que durou quase 4 horas, essa entrevista. E assim, e ela participou. E no final ela me falou assim, quando saiu todo mundo da sala, ficou só nós dois, não sei se ela lembra. Ela falou assim, você vai ser o meu gerente de marketing. Aí eu, obrigado. E aí eu fui para casa, fiquei 1 semana deitado, porque aquilo era uma responsabilidade que eu tinha que assumir. E assim, era o medo, né? Mas nesse tempo, eu tinha ainda uns dias de folga, eu fiquei assim, 5 dias deitado, tentando, meu Deus, eu preciso não decepcionar. E toda essa responsabilidade, assim, eu me sinto muito agradecido e honrado de ter aprendido dentro do maior veículo de comunicação do Norte e sem bajulação nenhuma. O mercado, os meus amigos sempre tiveram um sonho de trabalhar no Grupo Liberal. E assim, eu tive essa honra, esse privilégio de ser meu primeiro emprego, mas assim, a possibilidade de evoluir profissionalmente, de ir galgando novos espaços e chegar a um patamar de gerente, né? Então, assim, vai muito pelo reconhecimento e eu sou muito grato por isso. E fazer hoje parte desses 77 anos também, para mim é uma grande honra. Assim, também faz parte da minha história como profissional, como pessoa, e está sendo cada dia mais desafiador, mas assim, com grandes resultados. Né? E Aurélio, quando você fala assim que as pessoas elas falam com saudosismo, nostalgia, é o que eu digo da importância de quem está à frente, e aí independente se é um veículo de comunicação, se é uma empresa, se é uma indústria, a importância de olhar pessoas, aquilo que eu falei lá no início, de que todo negócio é feito de pessoas. Por quê? Porque quando a gente entende dessa forma, sabe o que acontece? A gente consegue entender por que elas falam tanto nostalgia, saudosismo, o exemplo que você deu, porque você também fala assim. Quando você fala de jornal, você não sente essa nostalgia, saudosismo, a gente não lembra. Eu lembro da casa do meu avô, o Serginho tem história, a Rosa estava falando das histórias, e a nossa história acabou. O Serginho leu um livro que eu conto um pouco da minha história, ele até falou, Bel, a gente tem um pouco parecido, algumas coisas em comum, como a tua, quando tu falastes agora, a Rose sabe da minha história, eu também era uma criança que eu recortava o impresso e brincava de fazer jornal. Eu desmontava o Jornal Liberal, olha aí, seu Rômulo, e fazia o meu jornal. E era um sonho. E eu te entendo quando tu diz que tu olha com uma realidade assim de medo, porque eu lembro quando eu cheguei a passar na frente desse prédio, que é maravilhoso, esse prédio, eu acho ele lindo. E eu lembro que eu falava assim, nossa, para mim parecia uma realidade realmente impossível. É um desafio gigantesco entrar aqui. Isso. Sou muito grata a Rose, porque foi quem me deu a oportunidade. Eu era lá da Rádio Marajoara. Então, assim,
dá esse medo, porque tu fala assim mesmo, vou entrar aí você pensa que você nunca vai saber fazer as coisas, como aquelas pessoas que já sabem, que têm essa experiência. A gente se sente com uma baita responsabilidade, mas justamente porque a gente sabe a importância que esse jornal tem na nossa vida, Sim. que a gente já acompanha desde criança. Então, a gente sente mesmo, cria esse laço afetivo, como se a gente estava falando, de uma maneira muito forte, e a gente vai se dedicando. Mas quando você fala assim, os últimos 5 anos, não, a tua história são os 20 anos mesmo. Quando você fala, o jornal fala os 20 anos. Porque só chegou nesses últimos 5, tu sentiu dessa forma, talvez porque teve toda essa mudança do mundo mesmo. Ficou mais dinâmico, digitalização, você, provavelmente dentro do teu setor, foi mudando. Mas a tua experiência, quem te transformou e te trouxe até aqui, nesse exato momento que a gente está gravando, foi lá uns 20 anos atrás. Foi lá quando você entrou na rádio. A construção, ela vem de lá. Sim. Mesmo, né? E a rádio é uma baita escola, né? Bora combinar. Né? Eu passei por todos os setores, desde o faturamento, a programação, eu sou apaixonada ao projetos, tudo. Então, assim, foi uma grande escola e, assim, quando você tem a visão do todo, eu acredito que só sabe mandar quem sabe fazer. Eu tenho muito isso comigo, porque tu não pesa nem no mais, nem no menos. Então, assim, é tudo na medida. E essa questão da humanização, assim, ouvindo sobre como o seu Rômulo no passado já olhava para o lado do homem, né, da pessoa humana, e assim, isso era feito de uma forma genuína, porque hoje, e muitas empresas, ela vai no modismo de parecer socialmente responsável ou humanizada, e no fundo é só surfando numa onda que é a tendência do momento. E isso era feito de uma forma onde não se falava disso. E isso a gente percebe que foi herdado também pelos filhos, porque a gente sente também muito dessa humanização dos processos. Fala da Rádio Nova. Tem a Rádio Nova, né? Eu quero que ele fale, ele fale, inclusive, esse é o ano dos 77 anos do jornal. Primeiro, conta o que a gente teve nesse ano de especial, de estreia, inclusive, né? Nosso portfólio fica... Assim, olha, de forma, contando a minha vida muito mais presente dentro do jornal nos últimos 5 anos, assim, o que se ampliou de forma geral são projetos que agreguem algum valor para a sociedade, que valorize e que melhore de alguma forma a condição, com a visão mais ampliada também da proteção do meio ambiente. Então, o Grupo Liberal, de uma forma muito mais concisa, vem gerando projetos que trabalham o conteúdo, que trabalham a ativação de marca, mas visando também o bem da sociedade. Seja através, a gente passou agora um período muito difícil com a pandemia, foi também um período em que a gente se reinventou digitalmente e também como ser humano, com projetos ainda mais assim voltados para o bem-estar das pessoas. E assim, cada vez mais a gente tem implementado projetos multiplataforma, mas projetos também com a visão do futuro. Né? O jornal ele está conectado com as tendências do presente, mas sempre olhando para o que também vem pela frente. Né? E isso é o que faz ele ser o diferente, faz ele ser líder e ter a credibilidade que tem hoje no mercado. Tem aí uma nova emissora de rádio, que também a gente fala que os veículos vão perdendo a sua força, mas na verdade ele vem se reinventando como nós como pessoas. Né? A gente vai se adaptando às novas regras, novas leis, e vem aí rádio muito aguçando sentidos muito mais além da audição. Para quando, hein, essa novidade? Já para agora, né? Esse mês agora já está no ar experimental. É uma rádio que ela vem antenada, ela já nasce também digital, ela tem o seu sinal aberto, mas também você pode ouvi-la em qualquer lugar do mundo, em qualquer momento, e também com imagem, né? As pessoas têm um sentido. E foi a forma das rádios se reinventarem, né? Trazer a imagem, né? Isso. Que a gente antigamente, né? Quem apaixonado por rádio, que eu amo, ficava imaginando como era aquele aquela locutor. Aquela voz linda, né? Quando via aquele locutor que não correspondia à beleza da voz, mas hoje em dia já dá para se enganar menos. E tudo isso é um processo de estar conectado com o que é presente, com o que é tendência, com que o comportamento de consumo tem exigido. Sim. Então, que aí bate com o ponto que a Rose falou, que é o nosso CEO, o Ronaldo Maiorana, que é um cara muito visionário também, né? Sim, com muito mais presença. As pessoas hoje querem projetos que estejam mais conectados também fisicamente, com mais projetos com eventos, né? Que a gente também acaba estreitando mais os laços e ativando e criando novas memórias para esse consumidor, para esse ouvinte, para esse leitor. Então tem sido um desafio gigantesco, mas prazeroso.
né? Quando a gente escuta das pessoas o quanto aquele projeto mudou, nós nesse tempo já fizemos casamento, formatura, demos casa, carro, e isso tudo transforma a vida das pessoas. Claro, sem dúvida. Então, assim, são projetos que vai muito além, como qualquer negócio que precisa do dinheiro para girar, mas a gente também contribui e faz parte da história das pessoas. E as pessoas contam muitas dessas histórias de uma forma muito saudosista, mas assim, feliz, né, de ter um pouquinho da sua vida registrada aí por um dos veículos do Grupo Liberal. Rosa, a gente teve aí a segunda edição do Anuário do Direito. Agora vem da Saúde. E aí vem o da Saúde. Fala um pouquinho sobre isso. Dia 14 de dezembro. 14 de dezembro, na hora da saúde. 14 de Qual a dezembro. importância desses anuários, Aurélio? O anuário, ele vem registrar as inovações, o de mais importante daquele ano, daquele tempo se fez. E daquele segmento, né? Daquele segmento. Então, ele registra, ele compila os principais profissionais e empresas que fazem parte daquele segmento. Já fizemos 2 edições do Anuário do Direito e agora, pela primeira vez, vem o Anuário da Saúde, que vem fazer um recorte da saúde do Estado, né, trazendo números, trazendo empresas que fazem parte dessa história na construção. Então, assim, é um material para você colecionar, para você guardar e ter como registro de um recorte de um tempo feito dentro daquele segmento. É legal porque informa a sociedade e valoriza o profissional do segmento, né? Eu imagino quanto a classe médica, a classe jurídica, né, gostaram dessa iniciativa do grupo, né? Porque além ela vai para o digital, também hoje em dia a gente chega no consultório e não tem nada para ler, né? Aí a gente dá pega um anuário. Aí tem um anuário bonito, né? Uma capa bonita. E uma coisa que o Aurélio falou, e aí depois eu quero que o Serginho fale sobre isso, quando você fala assim, tem a coisa do digital, projetos digitais, e tem aqueles projetos onde que traz o consumidor, que traz o leitor aqui para dentro, para viver a experiência de pertinho. O Serginho tem o Café com o Leitor, depois eu quero que ele fale sobre isso. Eu acho isso importantíssimo. E dentro do mercado de comunicação, a gente vê o chamado retrô super em alta, que é justamente o seguinte, a coisa ficou tão a máquina comanda tanto, a gente está de tão digital, que agora a gente está com saudade, que a gente brinca assim dentro do marketing, de trás, do toque, de ver, de falar, de estar junto. Então, essa coisa de trazer um leitor para cá, nossa, eu imagino, um leitor, um anunciante que seja. Eu comentei, não me lembro com quem foi isso, foi aqui, acho que foi aqui no jornal, que a gente passa 24 horas aqui, né? Não consegue sair. Passa mais tempo aqui do que na casa, né, Em Rose? casa, que daqui a pouco volta a fita cassete. Rose, esquece que nunca mais vai voltar. Eu disse, olha, eu vi na televisão que ela enrolava com o dedinho. A fita cassete. É porque eu achei uma fita cassete. Mas a gente não o chega... Pietro da Jordana fazia uma homenagem. Deu saudosismo. Foi. Aí eu vou colocar pilha. Como Pior que eu não tenho. ficar com saudade, né? Dessas Mas tu coisas. sabes que eu acredito nesse tipo de tendência, porque não é à toa que a gente vê hoje as vitrolas aí, Sim. as pessoas atrás dos LPs e super em alta. Eu vou mandar ligar meu DVD. Lojas de vinil estão bombando aí, viu, gente? É. Lojas de vinil estão bombando, porque tem as vitrolas. Então, não duvido nada voltar aí o videocassete e a gente voltar a pegar ali o dedinho e ficar vejo girando. que o mundo digital, na verdade, ele facilitou a comunicação entre as pessoas, né? Antes era tudo mais difícil, analógico, mas as pessoas ainda estão muito carentes do contato, né? Do físico, da relação. Eu vejo uma sociedade cada vez mais digital, mas também carente do afeto. E isso é construído através do contato. Sim. Né? Então, assim, Olho eu no acho que um olho, não né? exclui o outro, eu acho que se complementa, eu acho que é uma forma que a gente precisa viver em harmonia Exato. entre o físico e o, né, e o Que é o que o digital. grupo está fazendo, né? É o que Falaste está algo fazendo. importantíssimo, Eu que é a achei- gente fazer esse casamento dos Sim. dois, né? Exato. Um complementa realmente o outro. Eu também achei, em casa, eu achei tanta coisa que eu estava fazendo, uma faxina, os 15 anos do Pietro. Aí eu tô doida para ver os 15 anos do Pietro no DVD. Aí eu vou mandar instalar meu DVD, que eu achei, aqui no jornal eu achei meu DVD. Vou mandar instalar o DVD. Porque essas televisões novas não tem entrada, né? Eu vou arrumar alguém que instale um DVD para mim. É isso. E é assim que o Vídeo pessoal do Rainha cassete, faz. tudo de novo. As rainhas de antigamente, você vê imagens do rainhas antigamente e é esse saudosismo que bate em todos nós, né?
quando lembra desse tipo de coisa. Aurélia, tem alguma novidade que já possa anunciar, além da rádio, alguma coisa por vir aí 2024? Tem algumas novidades que o Serginho vai falar do Mercado Leitor, também tem o nosso portfólio de projetos comerciais, que em breve, até o final, o início do mês de dezembro, a gente já lança para o mercado. O portfólio seria o... De projetos comerciais. Que vai ser lançado postia aí embaixo. Mas ele é um produto físico? A gente vai mandar o digital, o encarte digital, né? Assim, mas são projetos cada vez mais multiplataformas, mais integrado com todos os veículos, para que a gente possa expandir o impacto dessa mensagem dos nossos anunciantes, mas também projetos cada vez mais conscientes, com visão para o meio ambiente. Vem aí a COP 28, que a gente vai começar já agora no final do mês, depois vem a COP 30. Então, assim, tem um projeto muito mais focado no nosso futuro, focado no nosso papel como agente social, né? Transformador da nossa sociedade, também do nosso meio ambiente. Então, são projetos que trazem entretenimento, que traz informação, cada vez mais o branded content fazendo parte da vida das pessoas, levando realmente a marca se aproximando de uma forma muito mais construtiva, trazendo conteúdos realmente que sejam relevantes, né? E aguçando o pensamento das pessoas em relação a como a nossa presença na sociedade, a nossa interferência no meio ambiente. Então tem muitas novidades que ainda na primeira quinzena de dezembro vamos fazer um grande lançamento. E as pessoas podem ficar por dentro ali no @Liberal, vai soltando ali aos pouquinhos, né? E agora eu vou falar um pouco com o Sérgio Oliveira, gerente do Mercado Leitor, 37 anos no jornal, como eu estava falando, Rose. Vistes o Serginho como, quando ele entrou, Rose? Começa até pela Rose. Serginho, quando entrou... Porque aqui no jornal, gente, ele é Serginho. Um garotinho. Era um garotinho. Cabelo Black Power. Aí... Tem uma foto minha antiga. Poxa, Ari, se a gente soubesse, a gente tinha colocado as fotos aqui, né? De como eles chegaram no jornal. Faz o insert da imagem, né? Pra gente ver. Serginho é como um irmão. O Serginho é um barato. Ele trabalhava com a minha irmã, com a Roberta, e na Fundação Roma Eurana. E antes disso, ele conta pra gente, vai contar pra gente como ele conheceu, inclusive, a Roberta, né? Porque tem uma coisa bem antes disso, como ele chegou no jornal, teve uma coisa de um teste que ele fez na bicicleta, que ele caiu, ou caiu que fui reprovado. Foi reprovado. Deixa ele contar, conta a tua história pra gente, Serginho. Na verdade, a minha história dentro do grupo começa dia 2 de junho de 1987. Nessa época eu trabalhava, só para vocês terem uma ideia, era um carro de tacacá ali na Vila Leopoldina com Nazaré, lavando cuia. E teve um cliente que nesse dia, um anjo, né? Ele passou e disse: Serginho, qual é a tua idade? Eu digo: eu estou prestes a completar 17 anos. Ele disse: então guarda esse papel no bolso e deixa para ler depois, para a dona Vivi, que era a dona da venda, não ver. E eu, curioso, pedi para ir ao banheiro e tirei aquele papel do bolso. Era um anúncio recortado de O Liberal. E no anúncio dizia: Jornal Liberal contrata rapazes de 17 a 30 anos. O único requisito era que soubesse andar de bicicleta. Fazer entrega. Por quê? Porque nessa época a Rosângela tinha acabado de assumir a diretoria administrativa e os distribuidores fizeram greve. Demite todo mundo. E urgentemente precisavam contratar outros. Eu vi uma oportunidade muito grande ali. Eu digo: é aqui que a minha história tem de mudar. Eu sempre fui muito positivo em relação a isso. E aí o teste era na madrugada. E eu peguei a minha documentação toda e fui fazer o teste. Cheguei lá, era uma fila interminável de pessoas querendo trabalhar no Jornal Liberal. E eu me meti no meio daquela fila, garoto magrinho, né? Pequenino. E era um teste prático. Várias bicicletas cargueiras em frente ao jornal. E uma série de pessoas lá passando do teste. O teste consistia no seguinte: a gente pegava jornal de domingo, que naquela época era bem grosso, né? E a gente tinha que colocar na garupa de trás e na cargueira da frente. Amarrar com uma liga. E tinha uma demarcação fazer uma entrega que a gente tinha que tirar do descanso e andar até a demarcação. Quem conseguia fazer isso passava para um outro lado que estava aprovado. Detran, né? Muito legal, né? Estava aprovado. Aí chegou a minha vez. Muito legal. Eu, nervoso a beça, consegui carregar os jornais, arrumei, coloquei na liga. Quando eu tirei no descanso, a bicicleta virou por cima de mim. Muitos que deixavam cair aquele papo de empregador. O Ari Osvaldo era o gerente de circulação na época, que veio de São Paulo. E ele dizia: olha, numa próxima, aquele papo, né? Numa próxima oportunidade a gente chama, a gente vai ficar com o teu currículo. E ele falou a mesma coisa para mim. Eu fiquei arrasado, mas diferente dos outros, eu não fui embora. Isso mostra que eu sempre digo para o pessoal que trabalha comigo que a iniciativa é tudo.
E eu continuei acreditando que ali estava a Determinado, né? oportunidade Você da minha estava vida. E eu não determinado. fui embora, eu fiquei esperando até o último teste. Quando terminou o último teste, eu fui ao encontro dele. E disse, seu Ari, eu queria só lhe pedir uma coisa, só lhe dizer uma coisa, que isso aí não é força, é jeito. Eu preciso muito desse emprego, eu estava nervoso. Ele adorou a minha iniciativa, tanto é que eu fui contratado não como entregador de jornal, mas como serviço geral, está na minha carteira. Então o pessoal ia fazer a rota e na volta eu lavava as bicicletas. E com 2 meses eu provei para ele que não era força, era jeito. Eu me tornei um entregador de jornal junto com o Amarildo na época. A gente praticamente morava no jornal, porque na Gaspar Viana eu ainda fazia parte da reclamação. O pessoal que não entregava à tarde, eu tinha que fazer essas entregas de bicicleta. Eu lembro. Aí o jornal, cara, eu almoçava, eu tomava café, tinha uma sopa à noite, eu jantava. A gente E já dava ficava uma- para madrugada. Eu só ia para minha casa aos finais de semana. E com 8 meses, essa é a história legal, com 8 meses de distribuidora, naquela época já havia uma norma na empresa que para você ascender, para você fazer um recrutamento interno, tinha que ter 1 ano de empresa. E eu tinha 8 meses. E a Roberta tinha acabado de assumir a fundação no lugar da dona Sônia Renda. Uhum. E o caderno de cultura daquela época era o caderno D. Lembra, Rosa? Eu lembro. E saiu uma história toda contando sobre a Sônia Renda, que era antecessora dela, e a Roberta, que ela tinha assumido a fundação com 22 anos. E contou tudo. E eu comecei a ler e gravei tudo o que estava escrito ali. Guardei aquele pedaço de recorte. E ela tinha um office boy, que era o Ismael, que não deu certo, saiu. E ela mandou buscar um outro office boy de lá, da distribuidora, e ninguém queria ir trabalhar com ela, que naquela época, não, ela tinha fama de braba, né? E eu digo, é aí que está a minha oportunidade, eu vou. Mas eu não tinha 1 ano. Aí eu me informei quem era o motorista dela, falei com o seu Davi, ele me deu todas as características do carro, do horário que ela chegava. E aí eu comecei a ver, eu vou fazer a minha rota rápido e tentar chegar, tomar um banho e me apresentar para ela. No dia que eu marquei para fazer isso, que eu estou chegando de macacão, fedorento da rota, eu vejo ela chegar no carro. Ela tinha um Escort conversível azul, lembra, Rosa? Que ela chegou, aí eu digo, gente, e agora? Eu estacionei a bicicleta, coloquei o crachá para fora, arrumei o meu macacão. Quando ela vai entrando, eu me coloquei na frente dela. E disse, bom dia, dona Roberta. Aí ela me olhou dos pés à cabeça e respondeu. E eu disse, dona Roberta, eu soube que a senhora está precisando de um office boy. Ela disse, tu és de onde, garoto? Eu digo, eu sou da distribuidora, dona Roberta. Aí ela ficou me olhando. Quem é teu chefe? Aí eu falei para ela, era o Repolho na época, que chamava ele de... O sobrenome dele era Repolho. Aí eu peguei, comecei a descarregar. Eu digo, Roberto, é o seguinte, eu sei que você está precisando de office boy, você assumiu a fundação no dia tal, no lugar. Eu amo arte, eu não entendia nada de arte, eu menti para ela, logicamente. E ela ficou impressionada e disse, olha, diga para o seu chefe, vem agora comigo. E eu pensei, eu estou na rua. E aí ele pela minha ousadia, né, Sérgio? Eu contei para ele, disse, tu é doido, rapaz. Tu vais fazer isso com a Roberta, ela é braba. E aí quando ele voltou, eu disse, olha, para te apresentar amanhã com ela, que tu vais começar a trabalhar com ela de office boy. Olha só. E eu cheguei lá, naquela época, não sei se tu lembras, a gente pegava, a credibilidade era tanta do Liberal, só para vocês terem uma ideia, que quem trabalhava direto com vocês, a gente pegava um bilhetinho com a dona Ruth, um bilhetinho no papel, timbrado do jornal, ia na Visão, e eu já vim todo na beca no outro dia, para trabalhar com a Roberta. E a minha história de vida começou a partir dessa iniciativa. Sim. Então eu fiquei mais 8 meses de office boy, depois eu passei para secretário dela, está na minha carteira, depois auxiliar de escritório, e depois de 1 ano e meio eu estava como gerente de galeria, onde eu fiquei 14 anos trabalhando. Foi meu grande aprendizado a fundação. Não, e Serginho, e é importante falar, e eu acho muito legal para quem está assistindo a gente, lá atrás mesmo, nada disso teria acontecido se você não tivesse ficado depois de ter caído o jornal lá no teu teste, né? Lógico. Que é a coisa da determinação. Falar assim, não, vou ficar, vou pedir. Porque é a coisa de pedir a oportunidade mesmo, né? Eu falo que existe uma grande diferença, que eu vejo mesmo na nossa geração aqui para a geração atual, e isso me incomoda um pouco, e eu posso falar com propriedade, que eu tenho filha de 15 anos, é que parece que querem as coisas muito na mão. Entendeu? Querem. Bom, eu tentei usar um eufemismo, aqui a Rosa já foi direto. É isso. E a não gente só de 15 anos, também de 40. E aí, acho que é da personalidade, né? Às vezes também, não sei. Mas isso eu acho muito bonito deixar essa mensagem. E eu faço questão hoje de passar para o pessoal do meu time, né, que não fiquem esperando o reconhecimento.
A gente tem que estar se mostrando sempre, eu estou aqui. E aí é um sabe, ponto eu quero legal que eu crescer. falei, a gente sempre contar a nossa história. É lógico. não Por tenha isso que dúvida. quando eu falei desse episódio para a Arielle, a produtora, não foi, eu falei, Ari, acho que seria legal estar 77 anos no jornal, contar a história E Bel, das pessoas. rapidinho, o papai, na época, ele montou um restaurante. E eu trabalhava nos classificados e ele me pediu para eu tomar conta do restaurante, dos funcionários. Então, todo mundo almoçava Nós nesse ganhávamos restaurante. 30 tickets mensal. pra Mensal. almoçar todos os dias. E a gente dava também a sopa à noite. Né? E ficou o restaurante. Então, ele queria comida da casa dele. Ele levou a cozinheira lá de casa para trabalhar no restaurante do jornal. Olha, só para vocês terem Eu uma ia para ideia, Ceasa às 5 horas da manhã. quando a dona Deia chegava, Te lembra, ela Serginho? mandava buscar um almoço para ela e dizia, não digam que é para mim, que eu quero ver qual a Como comida vem. que estão servindo para os funcionários. E Olha a gente ia só. buscar. Então, assim, Que legal. eu tive a oportunidade de trabalhar direto com toda a família, né, com todos os acionistas. E assim, foi uma escola para mim. A fundação, a Roberta, eu sou muito grato à Roberta, porque eu costumo dizer que tudo que eu sou, eu agradeço a Roberta pelo aprendizado que eu tive, né, pela convivência. E, enfim, logo depois apareceu uma oportunidade na expedição, onde eu comecei a minha trajetória lá atrás. E a Rosângela pediu, já que eu tinha vindo da expedição, para ficar um tempo lá, já que eu conhecia do ambiente e tudo. Eu fiquei, deu tão certo que me contrataram para ser supervisor de expedição. E eu estou há 11 anos hoje como gerente de mercado leitor, né? Trabalhando no setor onde um dia eu comecei. Então, assim, eu digo para as pessoas que estão iniciando que o Grupo Liberal, o Jornal Liberal, o Aurélio ainda agora falava dessa questão, desse legado que os filhos têm hoje, né? Tudo que o pai deixou, essa questão de olhar para o ser humano. Aqui quem entra se apaixona, realmente, porque o convívio com as pessoas é muito bom. É muito bom. Eu não tenho referência de outra empresa. Eu também não. Não tenho. Então, depois de tantos anos, quase 37 anos de empresa, que eu estou prestes a completar, a Rose ainda me puxa para eu voltar novamente a trabalhar com arte. Que eu sempre digo, sempre foi minha grande paixão. Só não dá dinheiro, né, Rose? Dá Só não dá trabalho. dinheiro, mas é muito prazeroso trabalhar com arte. É porque Não, faltou eu Bel. contar aí para nossa audiência Não. que a Rose, além de diretora comercial do Grupo Liberal e artista acionista, é plástica, artista plástica, e o Serginho é o curador das exposições da Rose. Não, Isso. Bel, na época do Arte Pará, a fundação tinha o Arte Pará, né? Isso. Em outubro. Então, era quadros, só quadros na época. E esse julgamento que faziam dos quadros tinha que passar pelo Serginho. Eu participava de todo o processo, desde a inscrição, ao julgamento, até a montagem. Até a montagem. Então, eu passei anos da minha vida ouvindo o que os críticos falavam acerca das obras que eram Não passadas. tinha como não aprender. à né? Aprendeu frente arte dele, na né? prática. Não tenha dúvida. Né? Não tenha dúvida. Então, e tem muita história engraçada, muita história. E um dos lugares, depois começou, o papai já tinha morrido. Já, na casa grande. Ele que morreu em a gente chama. 86, na, isso. na casa onde a gente morava, lá na Padre Tico. Aí eu chegava lá, né, o Serginho, com todas as obras no chão, aí tinha artista, passa esse, passa aí. Como era Serginho? É verdade, porque lá, para quem não sabe, lá onde foi a residência dos Maioranas, com o tempo a gente inaugurou uma galeria de arte lá, na parte de trás, né? A gente ficou um bom tempo ali. Eu gostava muito dali porque a localização é muito boa e tinha um estacionamento amplo. Só que o pé direito não era muito bom. Por isso nós não ficamos tanto tempo. Depois é que foi para o MEP. E sempre teve esse contato com os artistas, né? Que eles chegavam, achavam porque a gente estava lá, eles inscreviam e pediam para a gente, pô, Serginho, me ajuda. Tenta não pegar aqui para não cobrir aqui essa parte da pintura. Enfim, davam dicas e achando que por conhecerem a gente podiam passar. Mas era um salão, sempre foi um salão muito quem carregava rigoroso. as obras, eu me lembro. Eu contratava todo um time, eu era preparava, time. e enfim. Até hoje, né? A última vez que eu participei do Arte Pará, a Roberta me chamou, então eu sempre dei treinamento, pessoal, todo mundo com luva, muito bem treinado, né? Porque obra de arte é algo que a gente tem que ter o maior cuidado. Né? Principalmente quando se trata de um salão, que o número de obras são enormes. Nós vamos fazer na galeria, não um Arte Pará, com outro nome, né?
voltar à parte de quadros. Os artistas pedem muito, né? Sim, na verdade, eles são carentes por espaços, a gente sabe disso, né? E quando a gente lançou você aqui através da exposição Aflorar, aqui no circuito que a gente criou aqui no jornal, muitos chegaram até você e o Ronaldo, lembra? Foi. Pedindo, poxa, até hoje poderiam aproveitar esse pede. espaço e tal, e fazer uma coletiva, né, com outros artistas, e aí ficou essa ideia. Foi aí que surgiu a ideia de ter uma galeria, até para a gente oportunizar que outros artistas possam, né, mostrar o seu talento, as suas obras, enfim. Então, o Serginho, além de ensinar lá para quem estava comandando o teste de que não era força, era jeito, também aprendeu sobre arte na prática, né? Porque na prática, não tenha dúvida. Mas aprendeu. Serginho, e dentro do setor de mercado leitor, você está há quanto tempo? Não, eu tenho ao todo, desde supervisão e gerência, 22 anos. 22 anos, 37 de jornal. De jornal, 22 de Então, viu muita coisa mudar, né? Não tenha dúvida. Quais foram as principais mudanças? Eu costumo dizer que eu sou um sobrevivente da indústria de jornal. Porque quando eu entrei no jornal, nós tínhamos uma máquina rotativa que rodava na Gaspar Viana, que era aquela pequena, que até uns 5 anos ainda estava lá embaixo em exposição. Então, que tinha só um andar, né? Então, ele rodava todo desmembrado o jornal, né, era, Rose? E era depois foi comprada essa outra, que é elétrica, né? Essa que ainda está em exposição aqui, que não roda mais nada hoje, mas rodava até uns 4 anos atrás a Voz de Nazaré. E depois, em 2006, eu acho que foi um grande marco, sabe? Uma grande virada, que foi comprada essa Unima, essa rotativa nova, que roda 65 mil exemplares por hora, imaginem vocês. Né? Tem 4 torres, inclusive um forno secador para rodar papel revista. Mas, assim, com esse avanço tecnológico também, eu vi e acompanhei a mão de obra, que não tem jeito, né, ser diminuída. Cada investimento novo que o jornal fazia, a máquina vinha substituindo a mão de obra. Então, eu me sinto lisonjeado de ter sobrevivido a tudo isso, né? Buscando conhecimento, buscando sempre me reciclar em relação a toda essa mudança, né? Então, como foi falado ainda há pouco, o Aurélio foi muito feliz quando disse que esse casamento sempre vai existir, é importante que exista, né? Do impresso para o digital, enfim, para que eles continuem se complementando, porque a gente sabe, agora eu falei do Café com Leitor, que é um projeto que a gente tem, que já vai completar 1 ano agora em dezembro. É muito muito legal, e traz o anunciante, isso, o anunciante traz o leitor aqui para dentro. Isso, para esse projeto, eu acho ele importantíssimo. A gente traz, em média, aí, 10 assinantes ao mês. É um por mês? Um Café com Leitor por mês. Então, na oportunidade, eles podem criticar, elogiar, sugerir acerca de conteúdos, ou criticar em relação às entregas. Sempre eu conheço um, né? Isso, aí sempre participa eu, a Rose e o Felipe Melo. E muitas das vezes, quando eles fazem alguma crítica em relação a algum tipo de conteúdo, alguma edição, a gente chama o próprio editor para bater papo. E no final, eles fazem um tour, a gente leva até daqui, em todas as ilhas aqui da redação, depois a gente vai até a rotativa, e depois a gente oferece um coffee break, eles levam um brinde, no outro dia sai estampado no jornal. Então, assim, e a gente ouve, né, Rose, muitos depoimentos maravilhosos. Tem uma assinante que, inclusive, ela vai ser entrevistada agora por 77 anos, o Felipe Melo estava presente, que ela disse, olha essa aí, Aurélio, o pai dela mora em Ponta de Pedras, era professor lá. E ela, na época, era criada por uma avó aqui. Então, todos os dias, ela tinha que ir para o Ver o Peso, colocar um jornal liberal no barco. Lembra dessa história, Rosa? E ele pegava lá, usava, já olha só, o liberal na escola que faz hoje, ele já usava o jornal como ferramenta didática para os alunos. Ela disse que aprendeu a ler lendo o jornal, e hoje ela é professora e assinante do jornal. Então, isso é muito bacana para vocês verem que o jornal vai muito além, né, de apenas uma simples leitura. Ela forma cidadãos críticos. Muito valioso para o nosso trabalho, né? Sim. Às vezes a gente está aqui dentro fazendo tanta coisa geral ao mesmo tempo e não tem noção do impacto isso que causa na vida de uma pessoa. E assim, e a gente, querendo ou não, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Muito grande, lógico. E assim, ouvir isso como depoimento... É emocionante, gente. Sim. Faz com que a gente... Cara, o nosso trabalho... Veja que vale a pena, vale né? A pena. E tem mais, viu, Aurélio? Tem mais. Além disso tudo, o sentimento de pertencimento Sim. que eles têm ao serem convidados a vir participar. Sempre está comigo aí. Claro. Então, assim, é maravilhoso. Se sentem importante, matam uma curiosidade, mas não porque quem gosta do impresso quer saber como é que ele sai. Mas é lógico, como é que acontece. Eles ficam mais compreensivos.
quando tem atraso, porque eles passam a entender que a gente depende de máquina, que uma vez ou outra existe algum tipo de intercorrência que faz Aí com que o conhece, jornal... de repente, alguém que Gente, fala é com eles no maravilhoso, telefone, ou que eles só tudo. conhecem ali pela... Né, eu vi É um dia muito desse legal, é muito legal. Chegar ali no É. nosso setor uma assinante, e aí pediu para chamar uma pessoa do teu time lá, ela conheceu com quem ela só falava por telefone, sim. isso deve ser muito bacana É muito também. legal, é muito Além do bacana. Café com Leitor, o que mais a gente tem acontecendo no mercado leitor, o que tem de novidade? Bem, agora no no último dia 15 de novembro, como de fato o jornal completou os 77 anos, né, a edição especial vai sair agora no próximo domingo, dia 26, mas no dia 15 a gente lançou o espaço área exclusiva do assinante. Tá? Então é uma área que o assinante pode ir lá, clicar no portal e ele vai ter lá, além de matérias exclusivas, alguns podcasts, videocasts, enfim. Pode ler o jornal também digitalmente através desse canal. Então tem o nosso clube de vantagens, que por sinal a gente está relançando agora com mais outro nome, é o benefícios. Qualifica, muitos mais benefícios, agora com cursos online, e enfim. E o clube de vantagens também, são vários parceiros que eles têm, grandes, que inclusive estão lá na página, na área exclusiva dos assinantes, mostrando alguns âncoras que a gente tem. Então, assim, vem muita novidade aí e já lançamos também outras, mas ainda vem mais. E para que essa audiência se torne, para que a pessoa se torne um assinante, como é que faz? Já explica aqui pra Bem, gente. nessa própria área, se a pessoa não for um assinante, muito Mas fácil. nessa área ela entra lá www.oliberal.com. Não, o liberal.com. O liberal.com, Tá? lá tem a área do assinante. Aí tem a área Assine, que vai levar direto para uma loja web. E se já for assinante, a gente também lançou um chatbot, que a pessoa, além da nossa central de atendimento, através desse chatbot, ela pode ir lá falar e atendida e direcionada, né, para a pessoa que, de repente, ela precise falar, se é alguém da cobrança, se é alguém se é falha no boleto, enfim. O chatbot já faz todo esse trabalho digitalmente para a gente e já encaminha. Então, ficou muito mais dinâmica, muito mais dinâmico É o o liberal cada atendimento. vez mais digital, né? Com certeza, com Sem certeza. perder e deixar morrer impresso, por favor. Não tenha dúvida, até porque, como a gente falou, isso é cultural. É o único lugar que eu vejo ainda que ainda tem venda de rua, venda nos sinais. Sim. Né? Porque a gente vai em outros estados, a gente não vê mais. No máximo, a gente vê banca de revista. Né? Hoje a gente tem, além dos sinais, tem jornal. Eu acho que é um dos poucos estados que vendem jornal em supermercado. Sim. Que as pessoas têm a facilidade de pegar ali, passar no código de barra junto com as compras, enfim. Então a gente tem que estar se reinventando o tempo todo, porque a gente sabe, o Aurélio tocou num ponto também importantíssimo, que a gente sentiu muito, que foi no período da pandemia, onde a gente teve várias suspensões, não cancelamentos. Sim. Porque como a faixa etária dos nossos assinantes é 60 a mais, muitos filhos ligavam dizendo que não queriam receber o jornal com medo do contato. E a gente produziu aqui um vídeo institucional para mostrar os cuidados que a gente estava a ter. Lembra? Ficou muito bacana, todo mundo com luva, ensacando o jornal. Isso é a questão da credibilidade que a gente passou. Né? Infelizmente, perdemos muitos assinantes também nesse período, né? Mas, graças a Deus, estamos aqui e conseguimos sobreviver a tudo isso. Né? Graças a Deus. Gente, que especial ouvir a história de vocês, ouvir os projetos que estão acontecendo, ter a presença da Rose, que deu essa oportunidade para todos nós, né? A gente está aqui como a diretora e acionista do grupo. Eu quero aproveitar para deixar a minha mensagem pelos 77 anos do jornal. É um jornal que eu sou apaixonada desde criança. Te agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. É um jornal que tem muita credibilidade. Quando eu quero saber um assunto, saber se realmente é verdade, eu já entro, já acesso o jornal. Sou uma leitora do impresso, porque gosto, continuo recortando e fazendo a minha pastinha das matérias que eu mais gosto. Sou apaixonada pela coluna Repórter 70. E desejo vida longa ao jornal. Acho que 77 anos é pouco. Eu desejo realmente que as outras gerações elas possam continuar contando com o jornal impresso. E aí eu queria que cada um de vocês deixasse uma mensagem pelos 77 anos do jornal. Comece tu. Eu? É assim, uma forma da gente entender que o jornal não vai acabar tão rápido assim, a gente vê dessa nossa necessidade como ser humano do contato. Né? E faltou energia, faltou internet, todo mundo volta... Só um minutinho. Ah, tá.
Tá. Então, assim, faltou energia, faltou internet, parece que o mundo volta a ser o mundo, né? E todo mundo parece que fica um movimento diferente. E o jornal, ele tem uma visão muito mais aprofundada dos fatos, né? Você vê na internet algo muito mais rápido do acontecimento, e o jornal vem aprofundar isso. E assim, desejo que tenha cada vez mais sucesso, e sucesso é construído não é só com trabalho, mas trabalho com dedicação, credibilidade e respeito às pessoas. O Serginho falou que é um sobrevivente. Eu acho que é muito mais do que isso. É o reflexo de um profissional que é comprometido com o seu fazer. Né? Essa geração, como foi colocada aqui, é muito mais desligada e desiste muito fácil das coisas. E a diversidade, ela vai estar presente em qualquer momento da nossa vida, em qualquer empresa. E você não desistir, ir lá, levantar da bicicleta e ir lá correr atrás do seu sonho, é que faz a diferença. Então, assim, desejo que as pessoas tenham mais consciência que as adversidades existem, a gente precisa superá-las, e faz parte do dia a dia, e é bom a gente viver, a gente vai envelhecer, e faz parte da vida longa, né? Então, assim, é bacana a gente saber que hoje está aparecendo um cabelinho branco, mas é porque nós estamos vivos, estamos ativos, que é muito mais importante, e que venham mais 77, e que isso seja por um longo tempo se reinventando, se redescobrindo e se reconectando com as pessoas. Vou passar aqui para o Serginho. Posso passar para o Serginho, Neto? Passar aqui para o Serginho para a gente fechar depois com a nossa diretora. Eu queria que você deixasse uma mensagem pelos 77 anos do jornal. Para mim é uma honra gigantesca, né? Fazer parte desses quase 37 anos da história do jornal, e principalmente por estar tendo a oportunidade de contar um pouquinho da minha história. Eu dizia outro dia, quando eu li um livro com a história da Bel, e eu a chamei na sala e disse: poxa, que legal, Bel, conhecer um pouquinho da tua história além do que eu conheço aqui no jornal. Porque todos nós que aqui estamos temos uma história por detrás. Eu dizia hoje isso pro Aurélio na minha sala. Então é importante que a gente busque conhecer um pouquinho. Todo mundo tem uma história e uma trajetória muito importante, muito significativa. E o jornal, ele nos possibilita isso. Sabe? De estar se reinventando o tempo todo, de estar próximo um do outro, de estar se ajudando sempre, porque é importante. Eu nunca vou conseguir fazer nada sozinho, eu sempre vou precisar do outro. Eu quero fechar aqui com uma frase que tem num livro do Sérgio Cortella, que diz que nós somos anjos de uma asa só, que para voarmos temos que grudar no outro, né? Eu enxergo muito assim, o jornal é isso, a gente sempre se ajudando e continuarmos sempre fazendo com que o jornal, como disse o Aurélio aí, que ainda venham mais 77 anos, eu não vou estar vivo mais até lá, mas que o meu neto e meu bisneto esteja e possa estar desfrutando do que foi plantado lá atrás, né? E a gente está dando continuidade. Que ele esteja vivo para as próximas gerações, não né? tenha dúvida. Rose Maiorana, nossa diretora. O que eu tenho para dizer, para agradecer, né, a você, ao Serginho, a Aurélia, a todos que estão aqui pela presença, e agradecer a Deus primeiro de tudo, a meus irmãos, ao Ronaldo, a Loloca, a Roberta, a Ângela, e a todos os nossos colaboradores, clientes e amigos por estarem com a gente até hoje. E que nós continuemos dando a notícia certa, a verdade. Os fatos, né? Os fatos. Isso. E atuais. Isso. Obrigada, Bel. Eu que agradeço. Obrigada, Rose. Obrigada, Aurélia. Obrigada, Serginho. Tenho certeza que aqui um aprendeu com a história do outro. E a Rose trazendo as histórias valiosas do pai dela. Foi realmente... muita história. E não daria num programa, né, não. Rose? Foi realmente uma edição muito especial. Para você que nos assistiu, muito obrigada e até a próxima.